eu reprovei em testes de rádio, mesmo sendo jornalista. E eu termino a minha faculdade de comunicação já com um filho de 4 anos, após os 30 anos de idade. E eu começo a estudar de verdade a partir dos 32 anos de idade. Eu tenho 47, hoje eu sou esposo da Nil, sou pai do Júnior e sou avô da Heloísa. Mas Deus precisou mexer em toda a minha estrutura para chegar onde eu cheguei hoje. E eu entendo que as crises de identidade que foram criadas na minha mente, elas atrapalharam muito a minha vida. E é sobre identidade cristã que eu quero falar com vocês. É sobre isso que eu quero dividir nessa noite. Há um texto muito conhecido, que você, caso você não queira abrir, não há necessidade, é um texto que você já conhece muito bem, mas eu vou ler aqui, Lucas 15, do 11 ao 32, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Eu tenho a impressão de que eu não preciso ler o texto todo, porque você conhece bem a história do filho pródigo. Você conhece bem quando há uma separação de bens para que um vá e o outro fique. E se eu estou falando de identidade, eu estou falando de construção de uma imagem de um cristão, eu preciso te dizer que a Bíblia não nos fala como esse homem tratava os filhos. Não há detalhes, há sim a informação de que ele sempre disse que tudo estava para os 2. Mas se a gente parar para pensar, eu sei que talvez as mães não vão concordar comigo, e elas vão dizer que todos os filhos são iguais, mas sempre há uma direçãozinha para alguém. Você quer ver, por exemplo, eu sou o filho mais velho, ok? Então, depois que passa essa crise, que meu pai me reconhece, que minha mãe sai das crises psiquiátricas dela, eu passo a ser o querido da minha mãe. Porque eu era o filho mais velho, né? Não tinha ainda, eu era o único na verdade, daí 2 anos nasce meu irmão. Aí a minha mãe migra para o meu irmão e meu pai para mim. Porque meu irmão precisa de atendimento, eu já tinha 2 anos, então meu pai migra para mim. Até aí tudo bem, então cada um tinha um filho. Eu era o filho do pai e o meu irmão Marcos o filho da mãe. Mas aí vem a Marcela. Aí o meu pai migra para minha irmã, porque era o sonho dele ter uma filha. A minha mãe volta para mim. E o filho da mãe, que é o filho do meio, fica sem pai e sem mãe. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui. A gente sabe que houve uma separação dos irmãos. As crises de identidade são geradas desde o ventre da mãe. Eu atendi jogador de futebol, rejeitado pela avó, depois rejeitado pela mãe, e quando ele entende que ele tem um pai, o pai morre. Gente de alto sucesso, gente de extremo resultado, admirado por torcedores, reconhecido no Brasil e até no mundo, com crise de identidade. E nós, então, nós não temos a nossa identidade porque somos às vezes pródigos, porque não tivemos essa estrutura. Talvez você viveu numa família maravilhosa, talvez você viveu numa família que nada disso aconteceu. Agora deixa eu te dizer uma coisa, as estruturas familiares nossas não ofereciam essa capacidade de amor que nós precisamos para entregar na igreja. Porque eu não posso e não consigo entregar para ninguém aquilo que não está em mim. E há coisas da nossa vida que nos impactam
mas há coisas na nossa vida que nos influenciam. Então, às vezes você foi pródigo e foi impactado, apenas. Mas às vezes você foi pródigo e foi influenciado a perder o amor pelos seus pais e os seus pais por você. E aí a gente vem aqui para a igreja e o que nós precisamos? Derramar amor sobre a vida das pessoas. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam amadas, mas como é que eu vou dar o que eu não tive? Como é que eu vou entender sobre amor se amor não foi real na minha vida? Então eu olho para esse texto e vejo que possivelmente em algum momento na vida desse pai, dessa família, houve uma dissociação emocional. Porque alguém querendo sair, tendo tudo, tem alguma coisa que aconteceu. E nós não sabemos, a Bíblia não relata. Por exemplo, meu filho tem 22 anos, o mais novo. A Ana tem 30. Eu falei para o Júnior assim, Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Falei, cara, você está com 22 anos, você ameaçou namorar, não namorou, e agora você pensou de novo e não namorou. Eu falei, você está pensando o que da sua vida? Ele falou, pai, eu não estou preocupado em casar, agora. Tem tudo aqui, eu estou vivendo bem, eu não preciso me envolver num casamento ou num namoro que não tenha relação com o que eu penso e com o que eu sirvo, que é Deus. Aí eu falei, mas Júnior, daqui a pouco você está com 30. Ele falou, pai, faltam 8 para 30. Eu falei, você casou com 21, que bom que eu posso andar com você, você se veste igual eu, a gente se parece, mas eu não quero casar agora. Vejam que o meu modelo mental de alguém que sai de uma família cedo, é porque eu queria fugir do problema. E aí na minha mente eu começo a projetar no meu filho exatamente o que acontecia comigo. Eu tento falar assim, Júnior, sai de casa para você casar, porque tem que... Pera aí, ele falou, pai, eu estou estudando, eu vou passar uma temporada fora do país, a gente já falou sobre isso. Então as crises de identidade de um filho geram crises nos outros. Mas aqui a gente tem que ser cristão de rostinho lindo, que ama todo mundo. Eu não posso ter dor. Eu acho que a gente tem que se permitir ter dor. A gente tem que se permitir entender que as pessoas precisam da gente, mas nem sempre a gente está bem. Parece que todas as vezes que alguém me chama para orar numa UTI, ninguém me pergunta assim, ó, você está bem para vir para orar aqui? Você está bem para vir aqui? Não, a ligação toca e eu tenho que ir. O meu pastor é bem assim, decisivo. Ele me fala que eu vou ministrar no domingo, às 8 da manhã no culto das 9h30. Aí eu vou falar para ele assim, não, mas olha, eu estou com umas crises de identidade aí, pastor, não vai dar. A gente não tem tido esse direito. A gente está sendo, a cada momento, não, porque tem que crescer, porque a célula, porque o grupo familiar, porque a igreja, porque o trabalho, porque... Queridos, ou a gente se abastece de Cristo e acaba com as nossas crises de identidade, ou a gente vai ter dificuldade para ganhar almas para Jesus. Nós vamos ser pródigos. E eu sei que aqui na minha frente, possivelmente tem pessoas que passaram pelas mesmas ou piores dificuldades que a minha. E são referência. E não estou dizendo que você não deve ser, muito pelo contrário, você tem história para ajudar as pessoas a não passarem pelo que você passou. Quando eu olho para o texto de Romanos 8, 15 e 17, diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, diz o texto. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então eu tenho um pai, independentemente do meu pai ter dito que eu não era filho dele. Você tem um pai, independentemente do que seu pai falou para você. Eu sei que tem pais que foram um espetáculo na vida dos filhos. O meu pai, depois que ele entendeu que eu era filho dele, ele foi maravilhoso. Só que minha mãe me conta essa história quando eu me entendo por gente.
que ela fala assim, ó, o seu pai te rejeitou. Talvez não devesse ter dito isso para mim, mas disse, porque era uma dor dela. Aí eu olho para esse texto e falo assim, não, peraí, eu tenho um Abba Pai. Eu tenho um Abba Pai. E o texto segue dizendo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a gente precisa parar com a crise de identidade, entendendo a partir do texto, e não porque a gente é pressionado. Porque a pressão me faz tomar a decisão errada. Agora, o texto me faz refletir e tirar do meu sistema límbico, do meu sistema emocional, e colocar isso no meu subconsciente, e entender que desde a origem eu já havia sido escolhido. Mas a gente vai recebendo impactos na vida, impactos, gente que fala, gente que julga. Queridos, até os 42 anos de idade eu gastei o meu tempo tentando explicar para as pessoas que eu era do bem. Minha esposa falava, Marçal, pelo amor de Deus, desiste disso, as pessoas não querem te ouvir. Para de tentar justificar quem você é, porque elas nunca vão entender, porque isso é com elas. E eu não entendi esse texto. Quantas vezes irmãos meus na igreja, indo para a igreja, participando de escola de líderes, de formação ministerial, iam para o batismo, e quando iam para o batismo, eu estava de olho fechado, tocavam no meu ombro. Eu falava, eu estou orando, né? Aí, eu queria te pedir perdão, irmão. Eu falei, por quê, querido? Não, porque eu não gostava de você. Eu falei, qual o motivo? Não sei. Fala, meu irmão, você está perdoado faz muito tempo. Desça as águas do batismo limpo. Isso não foi uma vez só, não. As pessoas olham para nós e veem em nós o que elas nunca foram, mas colocam na gente uma responsabilidade que é delas, querendo que a gente seja como elas, e nós somos criados por Cristo não em série. Nós somos diferentes, as nossas identidades são diferentes, mas nós somos chamados pelo mesmo Cristo, e nós podemos chamar o mesmo Cristo de Abba Pai, de paizinho, de meu pai querido. Então não importa de onde você veio, quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe, o que importa é quem é o seu pai acima da terra. Então não permita que as pessoas olhem para você e digam assim, você é um líder de alguma coisa na igreja? Você não é filho de fulano? Mas você não era aquele que quebrou? Você não era aquele que adulterou? Você não era aquele que foi para o Ministério do Trabalho com um monte de gente lá que levou você para a Justiça do Trabalho? Você diga assim, sou eu. Só que eu chamo o meu pai de Abba Pai. Acho que chegou um tempo da gente entender quem a gente é em Cristo. O dia que eu entendi quem eu era em Cristo, eu passei a viver, e as pessoas falam assim, nossa, você está, em vez de ficar mais velho, você está ficando mais novo. Eu falo, glória a Deus, porque Deus me encontrou e tirou da minha cabeça, porque eu entendi quem é o Abba Pai, tudo aquilo que as pessoas falavam a meu respeito. Então eu carregava do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos empregos, tudo que me diziam entrava, eu não tinha filtro. Por quê? Porque eu não recebi amor. E aí eu fui perguntar um dia para minhas tias quem foi meu pai. Falou, seu pai? Seu pai perdeu a mãe com 2 anos de idade. Eu falei, entendi. Ele não tem amor para dar. Ele não tem amor para dar. Falou, seu pai apanhava e não chorava, porque havia uma amargura gigante no coração dele. No aniversário de 70 anos do meu pai, antes dos 70, eu ia mudar de emprego. Eu disse a vocês que eu ganhava 25 mil, recebi uma proposta de 30, para trabalhar numa cidade próximo de Maringá, que é Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo. Eu fui lá,
Na proposta, eu aceitei, achei que a proposta já era ótima. Eles ofereceram 200 mil de luvas. Eu receberia 30 e mais 10 por mês durante 20 meses. Eu ganharia 40 mil durante 20 meses. Minha mãe me liga e fala assim, seu pai caiu e bateu a cabeça, ele não está bem. Eu falei, tá, quando eu chegar aí eu resolvo. Desse jeito. Por quê? Porque eu não recebi, então não dou. Ela falou, Marçal, você não entendeu, seu pai não está bem. Eu falei, mãe, eu estou em Presidente Prudente, a quase 200 quilômetros, levo o pai para o hospital, que eu não posso fazer nada por ele. Desse jeito. Eu chego no hospital, eu vejo meu pai passar em convulsão por uma UTI. 21 dias que Deus mais falou comigo do filho pródigo que eu tinha sido. Falou, se alguém vai orar pelo seu pai, é você e você. Não liga nem para outra pessoa orar. Aqui na UTI a responsabilidade é sua. Você vai entrar, porque o teu pai precisa de você e mais os teus irmãos precisam. 18 dias eu orando pelo meu pai e ouvindo, ele vai morrer. Hoje o rim parou. Hoje ele não tem mais fígado. Isso que eu ouvia. E eu saía, minha mãe falava, e aí Marçal? Falei, mãe, nós não perdemos a fé. No 19º dia, meu pai abre os olhos, se recupera, se converte. E na primeira igreja que ele entra, eu chamo ele e falo assim, hoje eu vou dizer quem você é. Porque eu passei a entender quem era o Abba Pai. Só ele pode suprir as minhas dores. Só ele pode suprir as minhas dores. O meu pai não tinha capacidade de suprir as minhas dores. Eu olho para ele e digo assim, pai, eu quero dizer o quanto que eu te amo. O quanto que você acreditou em mim quando ninguém acreditava. E nos seus 70 anos, o que eu não te disse em 70 anos, eu quero te dizer. Eu não estava pronto para te perder. E eu quero viver o resto da minha vida te visitando, te amando e não te julgando mais. Aí depois, ano seguinte, aniversário da minha mãe. Chamei minha mãe, falei, mãe, senta aqui. Eu quero te dizer o quanto que eu te admiro. E eu não falei isso da boca para fora. Eu falei isso porque eu comecei a enxergar a identidade dos meus pais e entender que eles não podiam me entregar aquilo que eu esperava. A expectativa era minha, não era a possibilidade de entrega deles. Sabe o que acontece? Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com os meus pais. Hoje, a minha mãe, se eu for na escola que ela trabalha, minha mãe faz 2º grau depois de senhora. Depois de 60 anos de idade, minha mãe faz o 2º grau. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. E muito orgulho do que meu pai acreditou em mim. Hoje, se eu desço no aeroporto, a hora que eu coloco os pés no chão, eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu tenho identidade na terra e tenho identidade nos céus. Talvez você não tenha na terra. E eu compreendo. Mas você tem uma identidade nos céus. E aí, a minha mãe, hoje ela é merendeira de escola. Se eu for na escola, fora do horário normal, ela me apresenta 10 vezes para as mesmas pessoas. Por quê? O orgulho que ela tem de falar quem eu sou. Meu filho é pastor. Meu filho foi jornalista. Deixa eu te apresentar ele. Se tem algum problema, ele ora por você, ela fala. E eu recebo áudios, minha mãe manda áudio da pessoa, nem o dela mais. Ora por essa pessoa e vem o áudio. Então a minha identidade foi resgatada em Cristo primeiro, para que fosse resgatada aqui. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo. De onde vêm as rejeições? Da nossa infância. Não sou amado. Das privações. Amigos que tiveram mais sorte do que nós. Às vezes você olha para uma estrutura familiar de um primo que é melhor do que a sua. As palavras que foram liberadas, como você não deveria ter nascido. Você é um aborto da natureza. Eu nunca desejei você. Atendi recentemente um casal. Um menino bonito, alto,
de boa aparência, rejeitado pela mãe porque ele vem no momento em que ela era modelo. Então o corpo dela era perfeito. E vem a criança. O menino não tem culpa disso. Eu falei para ela, filha, você vai ter que sentar com esse menino, olhar nos olhos dele e pedir perdão para ele. Quando meu filho tinha 17 anos de idade, eu ainda no auge da carreira executiva, eu chamo ele um dia e falo, Júnior, fala para mim quem eu sou para você. Ana já casada, né? Sobrava eu, ele e a mãe dele em casa. Falou, pai, você é um homem duro, um homem frio, um homem calculista, que ouve pouco as pessoas e que tem sempre uma verdade pronta. Eu falei, eu sou isso? Falou, hoje sim, pai. Falei, ok. Eu estendi a mão para ele e falei, eu quero te pedir perdão. Porque eu não estou entregando, porque eu também não tive. Me dá a oportunidade de recomeçar. Júnior hoje é um amicíssimo meu. Amigo, mas também eu faço várias correções. Porque filhos não precisam de amigos. Amigos eles têm em casa, eles têm na rua. Eles precisam de pais e mães. Não de amigos. Amigos tem fora. Mas eu me considero hoje um bom amigo do meu filho. Alguém que direciona. Mas eu tive que primeiro encontrar minha identidade em Cristo. Para depois entregar uma verdadeira identidade de pai para ele. Então hoje eu amo a Heloísa, minha neta. Pego no colo, beijo, abraço. Corro atrás dela, aperto, mordo. Júnior eu chamo para sair comigo, almoça comigo, janta comigo. Pego o carro dele. Aí fala, pai, você pegou meu carro, tal, peguei para ver se está tudo bem, se não tem nada para eu fazer, se tem alguma coisa que você não sabe, que de repente está acontecendo no teu carro, eu quero te ajudar. Hoje eu fui para o aeroporto com o carro dele nem placa tem, que nós temos uma surpresa para ele. Ele é um menino maravilhoso, maravilhoso, não dá um pingo de trabalho. Eu falei para o pessoal da concessionária, falei, leva o carro dele, chama ele para revisão, segura o carro dele, quando vier entrega o outro. Tinha uma promoção, falei, eu vou trocar o carro dele porque ele merece. Ele está no último ano de faculdade, não me dá trabalho, é evangelista por meio da dança, ele é professor de street dance para evangelismo. É um menino assim. Então, hoje eu estou marcando a história do meu filho porque eu tenho identidade. Nós precisamos ter identidade em Cristo. Nós não podemos ser pródigos e abandonar o que Cristo nos chamou para fazer. Nós podemos ser pródigos e falar assim, pastor, então, né, eu estou sentindo que o meu chamado não é mais aqui. Eu aprendi uma coisa na vida. Quando a gente se distancia de alguém, nós podíamos ter qualquer tipo de sentimento por aquela pessoa, menos amor. Podia ter compaixão, podia ter respeito, mas você não teria amor por ela. Imagina se eu chegar na minha esposa e falar, Nil, eu quero um tempo, sabe? Estou precisando de um tempo, assim, eu estou viajando muito, minha cabeça está bastante tumultuada, eu queria um tempo do casamento. Eu posso ter sentido qualquer coisa pela minha esposa, menos amor. Mas a gente sempre vai enfrentar rejeições. Mas 1 João 3,1 diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João 3,1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Há muito amor concedido a nós pelo Pai. Nós somos chamados de filho, de filha. Talvez seus pais nunca te conheceram. E também não reconheceram você. Talvez não te elogiaram. Talvez você nunca sentou no colo do seu pai ou da sua mãe. Eu nunca sentei. Se eu sentasse, minha mãe falasse assim, menino, vai logo. Eu tenho que trabalhar. E eu pensava assim, poxa vida, eu queria ficar só 30 segundos. Só um momento com ela. Talvez eu quisesse que meu pai olhasse e dissesse assim, Marçal, faz a faculdade tal e não a faculdade tal. Mas eu não tive isso. Mas eu estou dizendo para você que o fato de não ter tido os pais que talvez eu idealizei, isso é uma idealização minha, me fez me aproximar mais e mais de Cristo. E hoje eu sou mais pai deles do que eles são de mim. Eu vou honrar meus pais até
o último momento da vida deles. Eu chegar na rodoviária, meu pai tinha o dinheiro do ônibus, eu falei, pai, eu quero comer um pastel. Assim, olha, eu não sou mendigo, eu não sou alguém que rouba, o meu filho está pedindo um pastel, pode pagar para ele? Foi o pastel mais maravilhoso que eu já comi na minha vida. O sabor vem na minha boca quando eu falo sobre isso. Porque mesmo que ele não teve, ele entregou o que ele podia. Mesmo a minha mãe tendo sido expulsa de casa para casar com meu pai, ela tem orgulho de falar que eu sou filho dela, que o Marcos é filho dela, que a Marcela é filha dela. E eu olho para esse texto, vejo de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Para quem exatamente você está vivendo atualmente? Para quem você vive? Você vive para agradar as pessoas ou você vive para agradar o Abba Pai? Você vive para agradar quem? Não dá para agradar as pessoas. Você pode ser o melhor líder aqui na igreja. Vão falar mal de você. E se você tiver crise de identidade, você vai entender que aquilo é verdade. Mas a sua verdade, a verdade sobre você não diz respeito ao que as pessoas pensam, diz respeito ao que Jesus Cristo de Nazaré pensa a seu respeito. Por que você está fazendo o que faz hoje? Você faz para mostrar para alguém? Faça para Cristo, como se para Ele. Não faça para agradar ninguém. Porque nós não somos capazes de agradar ninguém, porque as pessoas têm uma expectativa gigante em relação a gente. Sabe o que eu decidi ultimamente? Ser o terceiro na vida das pessoas. Porque se eu for o terceiro, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então a gente precisa mudar a posição. Eu preciso ser o terceiro. Porque se eu for o terceiro, minha mulher é a segunda. E Deus é o primeiro. Porque se eu for o terceiro, meu filho é o segundo. E Deus é o primeiro. Porque se eu for o terceiro, vocês são segundos. E Deus é o primeiro. Mas essa é uma nova identidade. É a identidade da origem. É a identidade real que eu tenho. Será que você tem vivido para agradar alguém? É outra pergunta. Será que você vive para agradar alguém? Porque as pessoas são feridas e são machucadas como a gente também foi. E uma pessoa que não teve um bom pai, ela projeta na liderança de uma igreja o pai. Uma pessoa que não teve uma boa mãe projeta em uma líder da igreja que ela não pode ter falhas. E nós somos falhos. O que você realmente quer fazer da sua vida? É outra pergunta. Quando eu descubro a minha identidade, eu descobri o que realmente eu queria da minha vida. O que eu quero da minha vida é passar pela vida das pessoas e deixá-las melhor. É isso que eu quero da minha vida. Eu falei para minha esposa esses dias, e foi depois que ela subiu num altar porque o pastor perguntou se eu subiria direto, ou se eu apresentaria minha família. A minha esposa falou assim, não, eu vou subir. Eu falei, meu Deus. Porque eu não sou, talvez, o esposo que ela tanto sonhou, mas eu tenho certeza que a porcaria que eu era no começo do casamento eu não sou mais. E aí ela sobe. E aquilo mudou o meu ministério. Ela subiu e falou assim, daqui a pouco vocês vão ouvir uma pessoa aqui, que não é perfeita. Vocês ouvirão alguém, não que vocês viram em algum vídeo, ou que vocês viram em algum momento, em algum treinamento, ou trabalharam com ele. Vocês ouvirão o pastor da nossa casa. Vocês ouvirão um homem que ora quando a gente dorme. Vocês ouvirão um homem que pode estar onde estiver. Ele liga para falar com a gente. Ele liga para orar com a gente. Vocês ouvirão um homem que o filho dele, que está aqui do lado, tem orgulho de dizer quem é o pai. Isso mudou o meu ministério, porque eu entendi que eu não seria pastor de ninguém se eu não fosse pastor da minha casa. Queridos homens, vocês precisam ser pastor da casa de vocês primeiro. Não adianta eu sair ganhando, pregando, viajando. Fui para Portugal, para a França, para os Estados Unidos já.
se eu voltar em casa e não tiver aquele lar sustentado pela palavra. Mulheres, se vocês não forem a voz mais sublime do Espírito Santo no ouvido dos seus maridos, não haverá identidade familiar para que uma igreja cresça. Não haverá. João 1, 12, 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você não somos frutos do acaso. Nós nascemos da vontade de Deus. Deus não nos criou para termos traumas de infância. Se a gente voltar para a originalidade, aqui esse texto diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Sabe o que é poder? Vem do grego exousia, influência ou autoridade delegada. Então está dizendo o texto assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, eu tenho a influência de Cristo, porque eu recebi este poder. É isso que diz no grego. É isso que diz no grego. Precisamos chamar à existência isso. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gosto muito de uma frase que o Tiago Brunet, pastor Tiago, usa: não importa quem foi o seu pai, importa quem é o pai do seu filho. Não importa se seu pai não foi sensacional, importa quem você será para o seu filho. E eu vou usar para mulheres também. Não importa quem foi a sua mãe ou o seu pai, importa quem é a mãe dos seus filhos. Eu quero já indo aqui para o final, mas eu quero só que você entenda que a palavra nova, de nova criatura, também vem do grego. De kainos, que significa algo novo ou recentemente feito. Olha o que está dizendo, algo novo ou recentemente feito. E se alguém é nova, é novo, é algo novo, recentemente feito. Então você foi feito com peça nova. Se a palavra nova vem do grego, em Efésios 2,10 diz que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, somos o quê? Feitura dele. A palavra feitura tem ligação com a palavra poema, de poeta. O que eu entendo aqui? Se poema de poeta vem de poites, significa que o poeta me desenhou. Significa que eu não posso me achar a pior das espécies, porque o poeta me fez a feitura dele. Poema vem de poet, significa poeta. Um poeta é capaz de escrever e criar algo lindo. Eu quero dizer para você que na minha frente está o que Deus criou. Ninguém tem o direito de roubar a sua identidade, mesmo se um dia você foi pródigo. Mesmo se um dia você foi pródigo. A gente tem que sair desse caos humano que a gente está vivendo para a plenitude extraordinária da condição de filho. Mesmo que a rejeição tenha sido forte na sua vida, há um pai que não lhe rejeita. Mesmo que você tenha sido rejeitado, há um pai que não te rejeita.
Aprendo que se você não teve uma identidade familiar, e é provável isso, você tem uma identidade em Cristo. E aprendo que há um selo em nós. E esse selo diz que eu sou do meu amado e ele é meu. Eu quero orar com você. Mas antes de orar contigo, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu não quero constranger ninguém. Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. E levantasse a mão. De novo, eu não quero constranger você. Quem de alguma maneira, em algum momento da vida, sentiu que foi rejeitado, sentiu que faltou amor, sentiu que seu pai e sua mãe poderiam dar mais para você, mas não deram. Por isso que eu estou pedindo para as pessoas ficarem de olhos fechados. Tem gente de olho aberto ainda. Aqueles que foram rejeitados ou que faltou amor, levante a sua mão. Só para eu entender. Só para eu entender. Pode continuar com a sua mão levantada. Só os que levantaram a mão. Só os que levantaram a mão, abram os olhos. E olhem para mim aqui. Há um pai que conhece a minha e a sua dor. Há um pai que conhece a nossa dor. Há um pai que sabe que nós um dia fomos rejeitados. E este pai está aqui hoje. E eu queria que aqueles que levantaram a mão e os demais vão... Se você entender, e agora a gente está indo para o final já. Se você entender que você também quer vir aqui para frente, eu quero orar contigo. Aqueles que levantaram a mão e que em algum momento passaram por isso, se você não passou por isso, continue com seus olhos fechados, até para você não constranger quem vem aqui. Mas se você passou por isso e levantou sua mão, vem aqui para frente, eu quero orar contigo. Aleluia, Deus. Cheguei bem perto de mim aqui. Eu creio que nessa noite Deus está escrevendo uma nova história na minha vida, como Ele escreveu na vida de Cristo. Cristo vem aqui para a terra apenas com a passagem de vinda. E Ele morre para que a gente entenda o sacrifício dEle, para que a gente entenda que em algum momento alguém muito maior do que o nosso Pai iria cuidar de nós. Eu sei que talvez as dores que você sente agora são dores que não serão curadas da noite para o dia. Só que eu tenho certeza também que elas não farão mais efeito na sua vida. Eu creio que Deus vai entrar nesse momento com uma dose de carinho e de amor que talvez você nunca teve. Já tive muita vontade, queridos, de que minha mãe fosse como a mãe dos meus amigos, que servia às vezes um prato e eu pudesse comer porque ela me servia. Queria muito que meu pai fosse um homem estudado como alguns pais dos meus amigos. Queria muito que meu pai tivesse me incentivado a estudar e ele não fez isso. Queria muito que minha mãe não tivesse me rejeitado, mas que ela tivesse me amado desde o princípio. Queria muito que meu pai tivesse me reconhecido desde o começo. Mas não foi assim. Não foi assim. Mas essa noite Deus quer nos curar. Eu me sinto curado e a mesma unção de cura que veio sobre a minha vida, eu quero tocar em você e eu não vou tocar para que você caia, para que você sinta algo que seja apenas emoção. Eu vou tocar em você para que você entenda que eu estou aqui hoje como um filho amado do Pai, para dizer para você, Ele te ama. E o amor que Ele tem por você é um amor incondicional.
Pai, em nome de Jesus, eu quero tocar, ó Deus, nessas pessoas. Não por mim, ó Deus, mas pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Aqui estão pessoas, ó Deus, feridas no mais íntimo de suas almas, de seus corações. Gente rejeitada, gente machucada, gente ferida. Gente que talvez veio aqui hoje e dissesse assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sou amado, eu não tenho ninguém aqui. Eu estou tocando nessas pessoas, Deus, pelo poder que há no Teu santo nome, pedindo, Pai, toca nessas pessoas. Enche o coração delas, ó Deus, com o Teu amor. Enche, ó Deus, o coração delas com a Tua paternidade, Senhor. Porque uma das piores coisas que uma pessoa pode sentir é a ausência de pai, é a ausência de amor. Deus, vai derramando do Teu amor sobre essas vidas. Vai derramando, Deus, o Teu amor sobre estas pessoas. Vai derramando, Deus, o Teu amor. Vai derramando, Deus, mais da Tua presença. Deus, que essas pessoas sintam hoje um toque sobrenatural do Senhor. Que elas sintam que elas estão sendo curadas, Pai. Que elas estão sendo amadas. E que tudo aquilo que foi dito sobre elas não diz respeito ao Senhor, mas diz respeito a elas. Porque o Senhor escolheu estas pessoas desde a fundação do mundo. É gente amada, é gente preciosa, é gente querida, é gente que precisa de Ti, Pai. Talvez a história deles é muito maior do que a minha, muito mais dolorida, muito mais difícil. Mas Deus, para o Senhor não tem história difícil para ser curada, para o Senhor não tem história difícil para ser resgatada, para o Senhor não tem história difícil para ser mudada, porque Tu és Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nessa noite, Pai, do amor que eu recebo de Ti para essas pessoas, do amor que o Senhor me entrega nessa noite, de estar fora da minha casa e ser tão amado por uma igreja, ser tão amado por pessoas que pouco me conhecem, e se eles me amam, Deus, eu sei que eu também posso amá-los. Deus, me ensina de alguma maneira a orar por essas pessoas sem saber o nome delas, para que um dia, quando eu estiver deitado, eu poder dizer assim: Pai, eu estou orando por aquelas pessoas de Valinhos que vieram à frente e que em algum momento sentiram dores, e eu pude orar com elas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a dor, tira todo o trauma, tira todo o desespero, toda a angústia, todo o medo de não ser amado, todo o medo de não conseguir amar. Levanta gente, Pai, com sobra de amor aqui nesse lugar, gente com sobra de amor, gente que transborda amor, gente que faz o que faz porque Te ama. Pai, que nessa noite eles possam perdoar pais, possam perdoar mães, possam perdoar avós, possam perdoar irmãos, possam perdoar tios, possam perdoar todos aqueles que um dia levantaram a voz contra eles e disseram: você não serve para nada, você é incapaz, eu nem te amo, eu não sei nem por que você nasceu. Senhor, eu estou pedindo que o Senhor dê uma nova identidade ao Teu povo, uma identidade de quem cresce em Cristo, uma identidade de quem ama, uma identidade de quem é amado. Pai, se um dia o Senhor me amou, se um dia o Senhor me desejou, quem está aqui na minha frente não é nada diferente de mim, eles precisam deste mesmo amor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tira toda a mágoa, tira todo o trauma, tira todo o medo, e põe um coração novo na vida dessas pessoas, um coração perdoador. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que a gente fizesse aqui uma grande roda de quem se abraça, entre nós aqui, porque às vezes esse é o abraço que você não recebeu, talvez este seja o colo que você não teve. Então, quem recebe cura, cura. Que a gente possa sair daqui da frente abraçando pelo menos 3 pessoas. Pessoas que você vai dar da sua cura e vai receber da cura dela também.
Em nome de Jesus. Não pensem em vocês que cada vez que eu falo sobre isso eu também não sou curado. Não pensem em vocês que Deus não move meu coração nessa hora. Eu lembro de pequenos gestos, às vezes da minha mãe, positivos. Pequenos gestos do meu pai, positivos. Essa é uma palavra de amor, tá? Não é uma palavra de repreensão. É uma palavra de cura. Mas hoje Deus me falou assim, ó. Só ame. Só ame. Não fale nada que seja exortação. Fale de amor. Porque Ele era amor, Ele é amor. Deus abençoe. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe.